E aí, gente, bom dia, tudo bem? Estamos hoje aqui para a gente dar continuidade a mais os nossos episódios de lives sobre emoções. Vamos esperar o pessoal chegar aí, sejam bem-vindos todo mundo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alegria, né? E é uma emoção muito importante que a gente vai conversar com vocês. Eu e Manu. Vou esperar que a Manu entrar. Olha aí, Graça, seja bem-vindo, querido. Renan, Júnior. Vamos chegando aí, que a gente vai preparar para só esperar a Manu chegar. Oi, Antônia, tudo bem? Como é que você tá? Antônia, uma grande querida do Piauí, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de emoções, mas a gente vai dar um enfoque mais para uma emoção que às vezes a gente quase não percebe, né? Que é a alegria, que é o estado de felicidade, tá bom? Vamos só deixar a Manu entrar. Vamos deixando aí um recadinho aí. Jorginho, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Jorginho sempre tá em todas, Jorginho, a Ana, a Antônia, tá bom? Então, vamos só esperar um pouquinho a Manu entrar aqui. Ah, a Manu entrou. Aí, Manu, manda o convite aí, Manuzinho, que eu já te chamo. Vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Todo mundo tá me ouvindo? Tá. Oi, Manu. Ei, tudo bem, Marcos? Tudo maravilhoso. Bom dia! Hã? Hoje tem que estar tudo maravilhoso, né? Vamos ver se não cai a internet, se o celular não desliga de repente, né? O meu tá tudo conectado aqui. Bom dia para as pessoas que estão chegando aí também. Hoje a gente vai falar de uma emoção que é a queridinha da humanidade, né? Ô, Manu, olha, olha, eu fui dormir ontem, assim, pensando, fui dormir bem tarde, né? Eu tive uma semana bem Uhum, corrida, né? Trabalhando, uhum, todas as coisas que tem que fazer. E aí eu tive que ficar no hospital uhum, 24 horas ontem. E aí quando eu saí do hospital, cheguei em casa, eu tinha aula da minha pós-graduação de medicina integrativa que eu faço. E aí a gente teve aham. uns flashes falando sobre a alegria, sobre felicidade. Ah, Então, que assim, foi ótimo. um negócio sensacional. E eu fui dormir, imagina, com a cabeça assim a mil, né? Cheio Acordei, cheio de informações boas aí. aí já trouxe algumas coisas novas. Mas é isso, Uhum. mano. E aí pra gente. Eu acho que antes da gente começar, vamos fazer aquele nosso exercício, pedir pro pessoal pegar aqui o aviãozinho e convidar, pelo Vamos menos, fazer junto, né? vamos fazer Vamos junto. fazer junto. Nós todos enviando agora para 5 pessoas, amigas queridas do coração, que você quer chamar, né? Convidar aqui para nossa rede, para o nosso encontro sobre emoções, sobre inteligência emocional, né? Sobre inteligência espiritual também, né, Marcos? Por que não? Porque a gente também está falando o tempo todo disso, das integrações dessas dimensões, tanto a fisiológica quanto a psicológica, né? Que envolve tudo isso. Então, a gente está dando esses minutinhos aqui para você chamar 5 pessoas que você quer ver junto aqui com você, crescendo e amadurecendo nesse campo das emoções. Vamos E, além disso, eu vou pedir para que vocês também apertem aí no botãozinho do coração para lá. deixar o nosso coração cheio de alegria, né, Marcos? Cheio Certeza. de aquecimento, né? Para que a gente saiba também que vocês estão aí, estão gostando, estão curtindo, e que isso também possa, né, reverberar aí para todas as pessoas que estão assistindo, né? Então aí, ó, só falar já começa a subir, tá vendo? Isso é ótimo, deixa a gente feliz, ó, deixa a gente alegre. Marcos, então, como a gente estava falando a semana passada, né? A gente está trabalhando. Oi, Francis, quanto tempo? Parece que tem tempo que eu não te vejo nas minhas lives. Que bom que você está aqui, seja bem-vinda também. Como a gente estava falando desde a semana passada, a gente está trabalhando esses pares das emoções, né? A gente falou do medo, falou da confiança, a gente falou da tristeza semana passada e a gente agora está falando do outro aspecto da tristeza, que seria a alegria, né? E eu vou lembrar que a alegria quanto a tristeza,
elas dividem ali, elas compartilham, melhor dizendo, da mesma necessidade, né? Eu falei semana passada, para quem estava aqui na live ouviu, mas eu vou recordar qual é essa necessidade que tanto a tristeza quanto a alegria compartilham. É a necessidade de equilíbrio, é a necessidade de plenitude, é aquela necessidade que a gente chama de homeostase, né? Porque o nosso corpo fisiológico e psicológico, ele busca um equilíbrio interno. Então, quando falta algo, eu até dei o exemplo na semana passada dos nutrientes. Quando falta nutriente, o nosso corpo ele fica no estado, né, um pouco mais letárgico, a gente entra ali numa tristezinha básica, né, Marcos? Por quê? Vai buscar recompor esse equilíbrio. Quando o nosso corpo encontra satisfação, nutrientes suficientes, a gente fica expandido, né? A gente cresce, a gente se expande, a gente fica animado, né? Aí a gente quer correr maratona, participar de um monte de coisa ao mesmo tempo, né, Marcos? Então, ali é de equilíbrio. Então, quando a gente tá com nutrientes, quando a gente tá com... Quando eu falo nutrientes aqui, não me entendam que é só nutrientes para o corpo físico, né? Porque também existem nutrientes para a alma, para a parte psicológica, né? Para a dimensão mental, emocional, que aí entra o afeto, o carinho e tantas outras coisas, né? Mas quando a gente está nesse estado que está adequado, está suficiente, está bom, está legal, o nosso corpo, ele diz assim, ó, tá ok. E aí vem a emoção da alegria, como resposta, né, automática desse estado de plenitude e de equilíbrio homeostático aqui, eu diria, né? Então, só para recordar um pouco do que a gente falou semana passada e a gente entra aqui no tema, né? Bom, mano, que bom, olha. E aí eu trouxe uma coisa bem interessante, que assim, hoje em dia, né, com toda essa questão que a gente vive, né, que a gente vem há 2 anos aí com essa pandemia, muitas questões Uhum, relacionadas à ansiedade, à saúde mental, elas foram colocadas à tona, né? Então elas vieram uhum, para a gente como uma forma para que a gente pudesse cuidar um pouquinho mais da nossa saúde. E aí quando eu falo em saúde mental, a gente engloba saúde emocional, saúde psicológica, né? Então isso é um conjunto, né? E isso uhum, dentro de uma abordagem mais integrativa, né? O que é uma abordagem uhum, integrativa? É associar várias, uhum, várias, várias hipóteses de tratamento. É você não entender exatamente que isso esteja somente relacionado com as questões físicas, né? Nas uhum, primeiras lives sobre emoções, nós colocamos muito explicitamente quais são os mecanismos neuroanatômicos, os mecanismos uhum, neurofisiológicos, toda aquela química relacionada com as emoções. E nós chegamos à conclusão de que as emoções, elas são automáticas. Isso que a Manu acabou de falar para gente. Só que as emoções automáticas, elas precisam ser interpretadas. E é esse o uhum, nosso grande, é mostrar que mesmo que a gente tenha uma emoção, que a gente não tem exatamente o controle sobre ela, mas a gente pode, a partir do momento que a gente identificá-la, a gente pode criar uma forma e um mecanismo de controlá-la, né? De gerenciá-la, que é a palavra uhum. correta. Aí eu trago para vocês a questão do que a gente chama de hoje da neurociência da felicidade. Né? Então, isso ficou muito em voga hoje nos nossos dias. Eu acho que tem até um documentário no Netflix, agora eu não tô me recordando o nome, mas eu sei que tem alguma coisa assim no Netflix, né? Com o monge. E vocês sabem de onde que isso veio? Isso veio do Fórum Econômico Mundial, né? Que é o Fórum Uhum, 2019. Ele aconteceu na cidade de Davos, na Suíça. E foi um fórum muito importante, por quê? Porque é um fórum que é discutido, que são discutidas muitas questões sociais, né? Muitas uhum, questões relacionadas à saúde. E entendam saúde aqui, a nossa abordagem de saúde não é saúde como doença, como ausência de doença. A nossa abordagem aqui, né, onde eu e a Manu a gente acredita, é a saúde dentro de um contexto ampliado. A saúde como um bem-estar físico, psíquico, social, ambiental, emocional, é familiar, multidimensional, né? relacional, e principalmente agora com as questões espirituais, né? Mas Uhum, entendam que espiritual no sentido
caráter autoconhecimento, autodesenvolvimento e não de cunho religioso, né? Então, quando essa conferência ela foi feita, ela trouxe para a gente alguns cientistas muito importantes, né, que eles trouxeram quais as relações entre os estados emocionais, né, com a nossa positividade, com o nosso ambiente de positividade. E como que essa relação entre esses estados emocionais, eles poderiam trazer para a gente mais felicidade na nossa vida diária. E como que isso iria impactar positivamente na nossa saúde. Daí virou um guideline, né, virou um norteamento para todas as nações que têm interesse nesse desenvolvimento pessoal, nesse desenvolvimento humano, para criar mecanismos internos, mecanismos para desenvolver esses estados emocionais. Então, esse contexto todo, ele veio desde 2019. E aí acabou calhando também com essa questão da pandemia, mostrando para as pessoas a necessidade de se cuidar mais e a necessidade criar mais saúde, né? Porque hoje, quando a gente fala em saúde, a gente fala em estilo de vida também, né? Saúde como estilo, saúde como uma criação de um hábito, como a escolha de uma filosofia, como a escolha de algo que você acredite e que você passe a viver. E que isso, na verdade, é algo individual, algo que não existe uma receita de bolo, né? Algo que você vai abrindo ao longo da vida. E aí, mano, eu queria trazer nosso primeiro questionamento, nossa primeira provocação, né? Dizer para as pessoas aí hoje colocarem como que está o grau de felicidade delas hoje, né? O grau de alegria delas hoje, né? Então, Antônia, eu quero que a Antônia coloque, a Antônia é maravilhosa, o Renan, Marilda, Ricardo. Eu sempre falo para colocar assim nas lives pra gente, para ficar mais fácil da gente também visualizar e não ficar nem pensando tanto, mas de 0 a 10, né? Ontem eu estava fazendo uma live e ainda falei sobre essa escala. De 0 a 10, o quanto você se sente feliz, o quanto você experimenta, né? Aqui a emoção da alegria num dia, numa semana, num mês, nos últimos 6 meses, o quanto que você experimenta essa emoção da alegria. Coloca aí de zero a 10. A Beth está dizendo, hoje eu estou 80% feliz. Ó, 80% é um bom número, né? Uma boa porcentagem aí, né? E é interessante isso que você está dizendo, né, Marcos? Porque você está fazendo me lembrar que essa conferência é bem atual, né? 2019, é super atual isso. Mas você me fez lembrar, Marcos, de uma premissa que tem lá no Templo de Delfos, lá atrás, né? Enquanto você traz as coisas aqui mais ao presente, parece que a minha mente foi lá atrás e eu voltei aqui no tempo um pouquinho. E além da que a gente tem, que é o conheça a ti mesmo, né? Lá também tem uma frase que está escrito assim, nada em excesso. E quando você me fala, né, que hoje a gente está buscando a felicidade, as coisas todas nesse sentido da saúde, aqui eu não estou criticando, não é nada disso, mas eu estou lançando a reflexão para que a gente pense, né, com essa frase, nada em excesso. E quando eu falo isso, nada em excesso, porque a alegria, que é a emoção que a gente está trabalhando hoje, é a alegria que todo mundo quer. É a alegria que todo mundo só quer experimentar a alegria, né? E quando a gente percebe, e quando eu recordo dessa frase lá de trás, nada em excesso, eu fico me percebendo que quando a gente foca, né, numa sociedade só na alegria, né? E aí a gente perde um pouco do equilíbrio, porque o nosso corpo não é só alegria, a gente não experimenta só alegria. E quando a gente faz isso, a gente desconsidera as outras emoções, então a gente se torna unilateral, ou seja, eu estou valorizando mais uma coisa do que a outra, e aí eu me recordo, nada em excesso, né? E aí quando eu penso nessa coisa da alegria e da tristeza, eu tenho que honrar essas duas emoções, né? Eu tenho que atravessar, eu tenho que conhecer essas duas emoções, porque elas fazem parte de mim. Sem uma, a outra não existe, né? Sem a alegria, a tristeza não existe. Sem a tristeza,
a alegria também não existe. Então eu fico pensando nesses aspectos de sombra e luz, que também são dualidades. A alegria seria o aspecto brilhante, né? Aspecto iluminado, que todo mundo deseja, que todo mundo quer mostrar, que todo mundo isso, que todo mundo aquilo, né? Mas em contrapartida, na sombra da sombra da alegria, tem a tristeza, né? E quanto mais eu busco essa luz da alegria, também a minha tristeza, ela também se torna maior, porque ela está no aspecto oposto. Então eu não posso, de fato, só pensar na alegria como sendo o norte ou a emoção mais valorizada. Não, ela faz parte, assim como todas as outras, né? Aí me veio isso, quando você falou do Fórum Mundial, eu falei, nossa, mas lá atrás tem algo que também valoriza as outras coisas, né? Porque ok, é maravilhoso esse movimento todo, mas ao longo dos anos a gente foi condicionado, Marcos, condicionado a valorizar a tristeza. E aí é que mora o perigo, né? Quando muito é valorizado desculpa, valorizar a alegria, né? Quando a gente muito valoriza a alegria, a gente começa a vivenciar de forma artificial uma alegria que é fake, uma saúde que é fake, né? Uns estados emocionais criados e condicionados, e aí deixa de ser natural, porque como a gente está dizendo, a alegria é automática, é natural do nosso corpo quando ele está pleno. Agora, quando a sociedade condiciona a gente a só dar uma scrollada aí no Instagram, a gente vai perceber isso. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tá todo mundo bem, bonito, sarado, não é assim? Aí a gente percebe que, às vezes, é uma alegria fake, né? E aí, por trás de tanto alegria, excesso de alegria, mora quem? Uma grande tristeza, que fica o quê? Reprimida, que fica escondida. Então, e isso me faz muito pensar nesses últimos tempos e eu queria compartilhar porque foi exatamente o que me veio. Eita, Manu. Manu, é por isso que eu te amo, sabe? Porque tu é sensacional, sabe? Eu É, não sou nada, Marcos. ó, Me isso veio, me veio essa lembrança do nada em excesso, nada em excesso. que você acabou de falar, simplesmente é o que os autores da literatura eles colocam como, eles definem Uhum, na verdade uhum, como algo silencioso. A uhum, felicidade é um silêncio interno, tá? É quando você uhum. consegue perceber, você ficar em silêncio e você consegue perceber o quanto que a tua vida é maravilhosa. E isso é um estado de espírito, tá? A felicidade, a alegria, É, ela é um espírito, ela é uma opção, ela é uma escolha. E é. não precisa você ficar expondo, falando, dizendo, expressando, mostrando que você está feliz, né? Hoje eu até a gente até brinca, né? Tem um grande amigo Marcel Figueiredo, ele estava até aí, não sei se ele está ainda presente, se ele tiver, se ele quiser, até eu chamo ele para ele falar sobre isso. A gente até brinca sobre gratitude, né? Que hoje em dia tudo é gratidão, é gratitude, é gratiluz. Então, a palavra gratidão, ela ficou muito banalizada, ela ficou vulgarizada, né? Hoje em Uhum. dia, nada contra, eu acho que a gente precisa desenvolver, sim, a gente não começa Isso, em cima, né? A gente precisa desenvolver isso. muito. Mas, de fato, eu preciso vivenciar essa felicidade, né? Eu não Uhum. preciso dizer para ninguém que eu estou feliz, estampar, né, nos meus olhos, estampar nas minhas redes sociais, estampar para as pessoas que eu estou liberando, né, esse amor, esse prazer, essa felicidade toda. Não, eu preciso parar e sentir de fato. E isso Uhum. é muito difícil, tá? Porque o que você colocou são matrixes que a gente vive, tá? São matrixes, são estados mentais que nós vivemos e que estão condicionados a Uhum. esse tipo de felicidade. Então, a nossa Uhum. sociedade criou um modelo de felicidade, tá? Então, Uhum. eu sempre cito esse autor, Yuval Harari, que é o cara que escreveu as 12 lições para o século XXI. Mas ele não ficou Uhum. famoso por isso, ele ficou famoso por esse livro do Homo Sapiens e Homo Deus que ele escreveu. Todo mundo, Ah, tá. né? Então, Um enorme.
Isso, que é o verdinho, que ele falou, Homo sapiens, ele fala um pouco da história regressa da humanidade, né, do homem. O Homo Uhum, Deus, ele se uhum, daqui a tantos anos, né, o homem do futuro. E as uhum. 12 lições da humanidade é como que isso a gente precisa chegar, né, como que a gente vivencia isso hoje. E ele coloca muito bem essa questão do padrão de consumo que nós vivemos hoje e que a nossa sociedade ela é simplesmente determinada pelo padrão de consumo que é imposto para a gente. Então, por exemplo, o padrão de felicidade que eu crio hoje, ele pode ser determinado pelo padrão de consumo. E a gente, meio que na onda toda, a gente é levado por essas informações. E aí, existe Uhum. aquele da beleza. Vamos trazer um pouquinho. Qual que é o padrão da beleza? O padrão da beleza é aquela pessoa sarada, linda, maravilhosa, toda dentro de um. Então, esse é o padrão. Quando você foge um pouquinho disso, você acaba não se adequando e não se colocando no estado de felicidade. E isso acaba E aí, frustrando, né? e aí Porque só cortando um pouquinho para complementar, para que as pessoas também entendam, né? Esses condicionamentos, gente, observem, são nutrientes, vou colocar assim para ficar mais fácil de entender isso que o Marcos está falando, são nutrientes que vão sendo lançados no nosso campo mental. Quando esses condicionamentos são lançados como sementes no nosso campo mental, né, e eu vou nutrindo isso, eu vou alimentando, esse condicionamento a gente acha que ele é nosso, né? E se eu não vivencio isso, tem alguma coisa errada. Mas isso foi como se fosse assim implantado na nossa mente para fazer a gente acreditar que esse é o certo, que o caminho é esse, que a felicidade é isso, né? E aí você passa a ser uma pessoa extremamente exigente, né? Com métricas, muitas vezes, o Marx está falando de consumo do corpo e tantas outras vertentes que a gente poderia trazer também, mas a gente começa a ter métricas, né, muito altas para alcançar, por exemplo, a alegria e a felicidade. Então você passa a interpretar que aquilo lá que tá todo mundo experimentando e vivendo é a felicidade, ou se você só vai ser feliz se alcançar aquela coisa, aquela situação, aquela vida, né? E aí, quando a gente ajusta a métrica e volta o que, que é bom, o que, que me deixa feliz, então eu vou ajustar a métrica, eu vou deixar de ser essa pessoa tão exigente, né, buscando uma coisa tão irreal, e vou voltar à métrica que é adequada para mim. Aí você começa a somar as dádivas, né? Você começa a somar o que você já tem e sai da falta. E aí eu ajustei a métrica. Ajustei a métrica, eu volto a experimentar o quê? Alegria. é verdade. Perfeito. Olha, mano, foi Parece sensacional. simples, né? Parece simples, mas para ter essa percepção, eu tenho que estar presente. É o que a gente vem falando várias vezes, né? Olha, o que é bom para mim, eu olho para o outro, tá tudo bem a vida do outro, né? Tá tudo bem o jeito que o outro se manifesta e se expressa, mas o que que faz sentido para mim? Essa pergunta, para mim, ela que norteia, assim, tudo que eu faço. O que que faz sentido para mim? Qual é a minha métrica? O que eu estou colocando para a minha vida? O que que me realiza? O que que me faz sentir, experimentar esse estado de espírito que a gente está colocando hoje, que é a alegria. Né? Isso também tem tudo a ver, mano, com o que a gente fala sobre positivismo tóxico, né? Porque a partir do Uhum, momento que você também vive, né, nessa matrix, vive nessa crença que limita muitas formas de você desenvolver, né, o teu mindset, tuas ideias, a tua cabeça, isso uhum, acaba fazendo você com que a Matrix também ela crie uma contra-onda, né? Que é a onda do positivismo tóxico, aquela coisa de que você tem que viver na positividade sempre, que você o não tempo pode, inteiro. que você não pode ficar triste, que você não pode É. ficar puto, né, mano? Eu acho a vida é um equilíbrio. A gente nunca vai ficar nem 100%, né, dentro de um caminho, né, para frente, né, pensando em coisas boas, só fazendo atitudes boas, e muito menos para Uhum, trás. Eu costumo fazer uma analogia bem interessante com relação à teoria dos chakras, da uhum, energia, né, dos chakras. Os uhum, chakras, eles
pontos energéticos que nós temos no nosso corpo e que eles são baseados na medicina tradicional chinesa, tá bom? Então, o chakras, a gente divide ele em 7 partes. Os 3 primeiros, né, que vem desde a nossa base aqui do cóccix, né, que é esse último ossinho aqui embaixo que nós temos aqui da região 1, até mais ou menos o nosso 2 palmos do nosso umbigo para cima, a gente considera como os 3 primeiros chakras terrestres. São aqueles pontos de energia que eles te conectam com a Terra. Isso te mostrando que você é Terra, que você é físico, que você é terceira dimensão, que você vive aqui nessa Terra e que você não pode deixar de viver. Esses 3 primeiros chakras, eles estão relacionados com o teu posicionamento aqui na Terra, né? Que é a tua territorialização, a tua base sólida, o teu propósito de vida, né? Ele vem subindo com o teu segundo chakra, que está relacionado com as tuas emoções, aquilo que você herda da tua mãe, né? E o terceiro chakra, relacionado com o teu poder pessoal, com a tua identidade, com o teu ego, tá? Com aquilo que te sustenta. O ego, ele é importante, né, para te sustentar. Então, esses 3 primeiros pontos energéticos, eles sustentam aqui na Terra. Então, é o que a gente chama, se a gente for fazer uma analogia, com o mundo mundano, né? É o que a gente curte na nossa vida, o que a gente tem de coisas para a gente viver na nossa vida. Aí, o universo é tão maravilhoso que ele te coloca como um caminho, né? Que é o 4º chakra, né? Que é representado pelo amor, é o chakra coronário. Só que esse chakra, Esse é o cardíaco. Você trocou o nome, cardíaco. E aí ele tem ele é considerado como uma passagem, né? Então, entenda, gente, é uma ponte, ele é uma passagem, ele vai te ligar aqui com os 3 primeiros chakras que te sustentam na Terra, e ele vai te levar através do amor e da cura. Olha só, gente, como o universo é maravilhoso e como tudo isso faz sentido na nossa vida. Ele vai te levar por um caminho, uma ponte, através de uma cura, de uma passagem, para se conectar com os 3 últimos chakras, que são chakras que te conectam com o teu eu superior, com a tua espiritualidade, tá? E aí é o teu 5º chakra, que é o chakra da comunicação, é aquilo que você se porta no mundo, é aquilo que você fala, que você manifesta o que você é. O teu 6º chakra, que é o teu chakra da intuição, o teu chakra que é intuitivo, aquele chakra do terceiro olho, tá? Que muitas pessoas desenvolvem isso muito bem. E o teu último chakra que está na base, tá? E que ele te conecta com o teu eu divino. Então, por que eu coloquei tudo isso, né? Para falar sobre felicidade? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ficar só lá em cima. E a gente se coloca num ego espiritual muito grande e a gente esquece de viver aqui embaixo também. E a gente tem que lembrar que existe esses 2, em cima e embaixo, né, que é o céu e o inferno, existem, né, isso analogicamente, tá, gente? Metaforicamente falando, existe uma passagem, que essa passagem ela está no meio, e o meio significa o quê? O equilíbrio da nossa vida. É isso que eu, né, ao longo desses anos que eu venho tentando, começar o meu processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, que eu consigo levar como filosofia da minha vida. É o equilíbrio, tá? Nada que a gente consiga fazer na nossa vida tem que ser sustentado por padrões, né? Por padrões, aquele padrão A, padrão B, padrão triple A, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Mano. Então, essa contribuição, essa analogia dos chakras com a felicidade, né, com o nosso estilo de vida, com filosofia, isso é muito importante para que a gente possa construir silenciosamente a nossa própria felicidade. Sim, e é interessante a gente perceber isso, né? Porque quando a gente está falando de inteligência emocional, eu também estou falando sobre calma, né? Num outro trabalho que eu também estou desenvolvendo, a gente percebe que tudo na natureza, tudo que existe, cosmos, né? Quanto o nosso corpo, que também é cosmos, né? Tem uma ordem e tem uma beleza.
Então, quando você fala do chakras, né, a gente percebe mais uma vez aqui, eu estava te ouvindo, porque esses conhecimentos assim, me acompanham há bastante tempo e eu fico muito feliz quando eu ouço, né, e a gente ouvindo as outras pessoas, a gente aprende também um pouco mais. Eu fico encantada com a beleza desse organismo que a gente tem, né? Tanto fisicamente falando, quanto psicologicamente falando, quanto energeticamente falando, que seria ali a linha dos chakras. E quando a gente integra esses conteúdos, esses conhecimentos, a gente tem a chance. Eu falo que é uma chance, que é uma grande oportunidade que a gente tem de caminhar pela vida um pouco mais leve, um pouco mais autênticos, um pouco mais inteiro, porque eu expresso todo esse conhecimento no meu próprio corpo, na minha própria vida, naquilo que eu estou vivenciando no dia a dia. Porque se eu começar, né, a achar que só é importante aquilo que me vem na mente, né, que me vem no campo das emoções e esqueço o corpo, eu estou represando coisas, eu estou ocultando coisas, né? Como eu disse no início, se eu valorizo uma coisa demais, fica ali escondida. Mas isso que está escondido, que é a outra parte, o outro aspecto, ele vai se manifestar de alguma forma, vai se manifestar como sintoma, com dor, com um monte de coisa, ou vai se manifestar como situação, como circunstância. O que isso quer dizer? Com situações da sua vida que fala assim, ó, fulana, o Marcos, né? Você sabe aquela coisa que você estava escondendo, que você não queria vivenciar? Estou aqui te trazendo na sua cara, né, na sua vida, como situação. Então, você olha para isso, não deixa isso passar, não. Então, apresenta aquilo que eu estou ali tentando, né, ocultar, esconder, aparece. Então, quando eu começo a perceber essa dinâmica, esse equilíbrio que é dinâmico, essas polaridades que existem, essa dinâmica dos chakras, que eu não sou nem terra e nem céu, eu estou no meio, eu sou a ponte, na verdade, aqui nesse planeta, eu sou a ponte que leva a energia para o alto e que traz a energia do alto para a terra, eu sou a ponte, então eu não posso, de verdade eu não posso desvalorizar ou desqualificar nada do que eu sinto, né? Cabe a tristeza, cabe a alegria, cabe o medo, cabe a confiança, tudo cabe, né? Agora, é importante pensar, né, nas gradações. As emoções têm gradações. A alegria tem gradação. A tristeza tem gradação, como eu disse semana passada, né? Então, eu tenho ali, eu posso experimentar uma alegria, né, pequenininha, que dá um sorriso, um estado de contentamento no dia a dia, mas eu posso expressar uma alegria que me coloca numa euforia que eu fico o quê? Boba, né? Fica aquelas pessoas boba. Então, já entra no excesso, né? E, de novo, nada em excesso, nem lá e nem cá. É o meio. E esse meio que você fala, Marcos, é lindo porque a gente encontra, de fato, né, no equilíbrio. A gente encontra e consegue perceber essa ordem e essa beleza que se manifesta num dos sentimentos mais bonitos que a gente tem, né? Que é o amor, que é a compaixão, que é a gentileza, que é o carinho, que é o afeto. Então a gente passa a se olhar com outros olhos, quando eu reconheço tudo o que existe dentro de mim, e quando eu falo tudo, gente, é tudo mesmo, luz e sombra, né? E eu passo a ter esse mesmo olhar amoroso e afetuoso em relação ao mundo externo. E aí a gente pode caminhar de uma forma muito mais harmonizada, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Foi o que me veio aqui agora. Perfeito, mano, Eu acho perfeito. E lindo falar dos chakras. Nossa, é um ensinamento maravilhoso. eu também, depois que eu descobri que é tão importante essa A Edivânia tá dizendo assim, vocês falando parece tudo mais simples. É para isso Divani, que a gente está aqui, viu, Edivânia? Porque a gente também, lá atrás, né, Marcos, às vezes e muitas vezes dos nossos processos aqui, eu vou dizer por mim, o Marcos talvez possa complementar, mas muitas vezes a gente tem esses insights, né? Lendo, estudando, fazendo curso, mas muitas vezes tudo isso vai vindo quando a gente acessa o nosso mundo interno, né, Marcos? Quando a gente se permite entrar em contato com as dores, com as alegrias, com o sofrimento, com o medo, com a confiança, né? E a gente vai aprendendo com o nosso mundo interno também.
Então, vem muito dessa coisa do externo com base em teorias, em ensinamentos que a gente faz, mas também vem muito com a experiência interna. E eu sempre deixo esse convite para as pessoas que eu falo e que me ouvem, que eu atendo, que participam dos meus cursos, que é um caminho único. Aqui a gente está botando luz um pouquinho no caminho, em alguns quartos fechados e trancados que existem dentro de cada um aí, mas o caminho é muito único, é muito pessoal, é muito subjetivo. E o que a gente puder fazer e auxiliar cada um de vocês a tornar esse caminho um pouco mais fácil, mais simples, né? Deixa a gente saber, né? Coloca aí pelos comentários, deixa a gente saber que às vezes a gente já trilhou esse caminho, né? Já passou por esse percurso também. Bom, mano, olha, tá chegando aqui no nosso, já caminhando, né, pro nosso, às 12 horas a gente encerra a live de costume, mas a gente abre espaço para quem quiser compartilhar, né, alguma coisa importante, tirar alguma dúvida, conversar Uhum, sobre isso, né, trazer um pouquinho, porque hoje, como a gente no início, né, para quem estava desde o início, existe uma coisa muito relacionada ao desenvolvimento humano. E uma das uhum, habilidades muito importantes que a gente precisa desenvolver é a inteligência emocional. Né? O que seria a inteligência emocional? A inteligência emocional é uma forma que você tem, né? Porque assim, a gente tem dois tipos de inteligência. Né? A mais comum é considerado o QI, que é aquela inteligência que a gente adquire, que está relacionada com as nossas habilidades, com a nossa capacidade de cognição, a nossa capacidade uhum, de desenvolver algum tipo de habilidade que você traz geneticamente. Né? Mas hoje percebeu que não somente essa habilidade, essa competência, ela é importante na nossa vida. A gente precisa uhum. desenvolver outros tipos de habilidade, que até então, nesse mundo, né, que está caminhando para uma nova era, para uma nova ordem mundial, é necessário que a gente desenvolva outros tipos de habilidades. A inteligência emocional, dentro das suas competências e habilidades, elas são muito importantes. Então, a gente sempre traz algumas ferramentas, né, relacionadas à inteligência emocional, que é a ferramenta de autogestão. Autogestão é Uhum. você avaliar aquilo que você tem internamente, é você se conhecer. E aí, quando a gente fala em emoções, a gente traz esse tipo de autoconhecimento para esse, né? Então, para esse lado, perdão. Então, reconhecer as nossas De forma emoções. prática, né? É isso que você está querendo dizer, colocar na prática. Inteligência emocional na prática. E é muito importante, porque a partir do momento que você consegue identificar todos os tipos de emoções, né, e o que desencadeia uma raiva, o que desencadeia a tristeza, o que desencadeia o medo, o que desencadeia tudo aquilo, você passa a decidir sobre qual o próximo passo. Né? E aí, quando a gente fala em Uhum, inteligência prática, é isso. Eu reconheci que eu estou com raiva, eu reconheci que eu estou com medo, eu reconheci que eu estou alegre, que eu estou eufórico, eu reconheci que eu estou com nojo, com uhum. tristeza, querendo matar alguém. É, Qual é o bom próximo? você dizer isso, viu, Max? Porque é o seguinte, ó, não vou desanimar vocês que estão assistindo a gente aqui hoje, não. Mas o negócio é o seguinte, a gente está trabalhando as emoções primárias. As emoções primárias é que nem quando a gente vai fazer um bolo, a gente vai colocando os elementos, os ingredientes, e a gente mistura e vira uma outra coisa, não é verdade? Então, as emoções também combinadas viram outras emoções. Então, a gente tem as emoções secundárias. E assim a gente vai ampliando a cada mistura. Então, tem pesquisas que falam, estudos que falam que a gente experimenta mais de 30 mil emoções. A gente só está falando aqui das primárias, porque é o básico, porque sabendo isso, a gente consegue, né, modular e gerenciar esse mundo interno que a gente precisa conhecer. Então, o que eu quero dizer é que isso é só o começo, né, Marcos? Esse é o primeiro passo de uma longa estrada. De uma longa estrada, tem até uma música, né, lá do Goiás, eu acho, uma longa estrada da vida, né? Então, é só pensar um pouquinho sobre isso. Eu ainda estou engateando, eu me considero assim, né? Nossa, Eu sou principiante nesse caminho. Então, é pensar que esse conteúdo, esses ensinamentos, essas teorias,
precisam ser aplicadas na sua vida, porque se não for aplicada, não tiver um propósito prático, não está servindo de nada, só está acumulando e virando obeso de informação, né? Então é pensar, olha, vamos olhar para dentro, o que eu estou experimentando hoje? Qual é a emoção ou quais são as emoções que estão me atravessando nesse dia, que tem me atravessado na última semana? O que eu tenho experimentado? Então é se fazer perguntas o tempo inteiro para você se checar, né, constantemente, se colocando aí nesse momento, nesse movimento e nessa postura de presença, né, Marcos? Perfeito. E eu falo por mim, tá, gente? Apesar, eu tenho uma vida muito corrida, né? Então, meus horários, eles são muito corridos, né? Eu faço muitas coisas e chego a fazer até várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso não é uma coisa legal, né? É uma questão de gerenciamento, né? De produtividade, às vezes você deixa de se alimentar bem, mas isso faz parte de uma rotina. E ok, você tem que entender que essa é a tua rotina, né? E isso, muitas Uhum, das faz com que a gente fique aborrecido, né? Fique estressado e que a gente não consiga perceber a felicidade que está ao nosso redor. Não consiga fazer aquilo que eu disse para vocês ainda agora, ficar em silêncio e contemplar aquilo tudo, né? E às vezes a gente é muito cobrado, principalmente pelas pessoas que, nossa, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo que a gente conversou posteriormente, né? Da tal crença, né? Do tal caminho que a gente tem que seguir. Mas não, a gente não tem que seguir caminho de que ninguém te tem que impõe nada. nada. Não tem que nada. Você se sente bem, né? Se você se Uhum, sente fazendo isso, fazendo várias coisas, fazendo, logicamente que você também tem que ter o bom senso, né, mano? A gente também não vai querer uhum, que a barra é que nem que você tá com o carro, você sabe que o pneu está furado e você continua andando com aquele carro com o pneu furado. Você sabe que vai dar alguma merda ali na frente, né? Então, uhum. você não vai ser ignorante ao ponto de fazer isso. Então, mas a gente tem que ter nossas próprias escolhas, né, mano? Então, caminhando para esse encerramento, porque eu tô preocupado de cair e a gente perder essa live. Aqui, ó, a Edvânia dizia, a live deveria ser o dia inteiro. Edvânia, nada em excesso. Nada de excesso, viu? Tudo Ai, com essas mãe. diárias, né? É, que a gente vai em doses homeopáticas, que senão a gente fica obesos. A gente tem aí uma overdose de informações e a gente não quer isso. Viu? Obesidade de informações, eu vou roubar ela para mim agora. É, a gente fica obeso de informação mórbida, parada. Ai, gente, Ah, é maravilhoso, mano. Então, o que Marcos, eu deixo essa pergunta, né? No seu cotidiano, para colocar em termos práticos, qual é a emoção que você mais experimenta? E fazer essa reflexão mesmo, hoje, de uma semana a 6 meses, né? É mais alegria? É mais tristeza? E o que existe por trás disso? Eu vou colocar essa pergunta para a prática aí. a gente vai trabalhar isso no nosso Instagram, dos nossos Instagrams essa semana, né, mano? Mas se Porque Deus quiser, a gente vai trabalhar, eu não sei. vamos assim, vamos ter foco, vamos ter a gente vai conseguir, tá bom? Caminhando para o nosso desfecho, gente. Quem chegou agora, assistam essa live desde o início, porque eu acho que foram informações muito legais, muito importantes. Mandem para alguém que vocês achem que seja importante, porque a gente falou sobre a ciência da felicidade, né? E eu quero concluir que a ciência da felicidade, ela é um estado de espírito, foi o que eu falei no meio da live. E Uhum, resumindo, né? Estado de espírito que tem que ser vivido, vivenciado, experienciado em silêncio por nós mesmos. A gente não precisa ficar expondo e ficar querendo viver algo que não é verdadeiro na gente. Por quê? Porque quando a gente uhum. tenta viver algo que não é verdadeiro, uma hora É esse algo feito, é e é o feito. fake. É. Então, obrigada aí para todo mundo, né? Depois eu vou colocar um resuminho da nossa live lá nos grupos do Telegram, para quem já está me seguindo, para quem já está fazendo parte dos grupos, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, né? E para encerrar aqui comigo, eu sempre gosto de pensar nessas necessidades e nesse desejo. Então, necessidade que a alegria e a tristeza servem, necessidade de plenitude, de equilíbrio. E quando a alegria surge como resposta automática do nosso corpo, surge o desejo de manter isso. E a gente faz tudo para manter a alegria, né?
E aí a gente não precisa somente valorizar a alegria, porque de vez em quando a tristeza vai bater e vai bater outras emoções e tá tudo bem. Apenas desfrute, né? Deixe isso Então, passar por você também. só para deixar. Obrigada, Marcos. Tô com medo dessa Obrigado. live cair, hein? Pois é, também estou com medo. Só para deixar um registro, eu quero agradecer todo mundo que deixou um comentário na live anterior. Se você for analisar, se você for olhar, foi a live que mais teve comentário, cara. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Então eu peço de novo para vocês que participem, porque isso é muito importante para a gente, para que a gente Uhum. possa conseguir ter mais alcance, para que a gente possa levar essas informações para mais pessoas. Então deixe um comentário, marquem alguém lá, porque isso é importante para a gente, é importante para outras pessoas também terem essas informações. Depois dá uma olhadinha lá, o quanto de comentário maravilhoso que teve. E essa live eu espero que tenham mais comentários mais maravilhosos ainda. Tá bom, Manu? Assim é. Gente, Fechou. um beijo grande, tá? Tchau. Amo todos Obrigada, vocês. Marcos. Final de semana maravilhoso. E, Manu, obrigado mais uma vez. E semana que vem, sexta-feira, 11h11, a gente se encontra no mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, né? E mesmo momento para a gente poder dar seguimento a esse nosso projeto. Beijo, Isso Manu. aí. Beijo. Fechou. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Bom dia para vocês.